Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Primeiramente eu gostaria que vocês já deixassem o like de vocês, compartilhassem esse vídeo e se você não é inscrito ainda no canal, faça a sua inscrição e ative o sininho para vocês receberem notificações assim quando novos vídeos chegarem. O vídeo de hoje é um vídeo extremamente complicado de se abordar e não é um vídeo para pessoas que estão iniciando na sua busca em Deus. É um vídeo já para pessoas maduras, pessoas que têm um conhecimento de Bíblia já profundo. E mesmo assim, pessoas que têm um conhecimento de Bíblia já profundo encontram dificuldade em assimilar o conteúdo que será passado. Como vocês já viram na descrição desse vídeo, eu vou estar falando sobre dualidade. Todavia não tem a ver com aquela dualidade padrão que é recorrente por aí, por exemplo, como o dia e a noite, como o sol e a lua, como o feminino e masculino. Não é esse tipo de dualidade, mas sim, vou estar mostrando para vocês que em coisas que o próprio Deus cria, dentro dessa mesma criatura ou dentro disso que ele cria, existe uma dualidade ali. Eu quero começar lendo um texto que está em Deuteronômio 18, verso 10, que diz assim: não haverá no meio de ti ninguém que faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, que interrogue os oráculos, pratique sortilégios, magia, encantamentos, enfeitiçamentos, recorra à adivinhação ou consulte os mortos. Essa palavra adivinhação aqui no texto é uma palavra em hebraico chamada Nahash. Interessante que essa palavra Nahash é a mesma palavra para descrever serpente. Então, quando alguém vai falar de adivinhação no hebraico e serpente, utiliza a mesma palavra, Nahash. Nahash significa o seguinte: praticar a adivinhação, adivinhar, tomar por presságio. E agora vem a bomba, presta bastante atenção nessas outros três significados: observar diligentemente, aprender por experiências e observar os sinais. Então a palavra Nahash, ela pode servir tanto para adivinhação quanto para observar os sinais. Ela pode servir tanto para adivinhar, para tomar por presságio, quanto por observar diligentemente, aprender por experiências. Veja que nessa palavra já encontra a dualidade. O que acontece? A adivinhação, melhor dizendo, o que diferencia um mago, alguém que pratica a adivinhação, um bruxo, de alguém que opera de modo apropriado ou de modo santo? Primeiro, eu vou dar apenas duas características, que já é o suficiente. Primeiro, adoração. Em Deuteronômio 6, no Shema, diz que Deus, ele não divide adoração. O Criador, Deus, ele não divide adoração. Você não pode adorar coisas que foram criadas, você não pode adorar anjos, você não pode adorar pessoas, você não pode adorar nada
além de Deus. Porque Deus, a adoração a Ele é exclusiva. E a adoração engloba um conjunto de palavras. Muitas, muitas, muitas palavras. Que não dá aqui para abordar todas elas. Mas 3 delas é veneração, prestar culto ou ainda ser devoto, né? A gente encontra muitas pessoas, eu sou devoto disso, sou devoto daquilo outro. Então isso é adoração. E quando você não quando você não venera apenas a Deus, quando você não é devoto apenas do único Deus, quando você não presta culto apenas para o único Deus, quando você tem outros guias além do único Deus, você está adorando outros deuses. E você está fazendo aquilo que não é permitido biblicamente falando. E a segunda característica que diferencia um mago, um bruxo, de uma pessoa que opera pelo Espírito de Deus já dei a resposta, né? A primeira é, ele precisa operar pelo Espírito de Deus ou ser conduzido pelo Espírito de Deus para fazer alguma coisa. Por exemplo, a gente vê no episódio de Moisés que Moisés pega o cajado de Arão e aquele cajado se transforma em uma cobra. Você tem um sinal. Você vê que os magos do faraó, os bruxos, fazem a mesma coisa. Qual é a diferença então do porquê que eles são bruxos, do porquê que eles são magos? Porque a força na qual eles estão atuando não é pela instrução do Espírito de Deus. Veja bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra oculto e místico nada mais é do que o estudo de coisas que estão por detrás da letra. E por definição, todo cristão, ele é alguém místico. Por quê? Porque ele acredita em anjos, ele acredita que ele pode fazer uma reunião e algo metafísico se comunicar com ele. Então ele é alguém místico. Ele não pratica o misticismo, mas ele é alguém místico. E qual é a diferença, então, de alguém que estuda o misticismo, que estudam as coisas que são ocultas, para alguém que estuda, mas que pratica bruxaria, que pratica magia? Porque, por exemplo, alguém que é um simples estudante que opera pelo poder de Deus, ele é 100% conduzido por Deus. Já alguém que é um bruxo, que é um místico, ele pega as coisas que são místicas e faz a aplicação delas por meio de sortilégios. Então o sortilégio é o que Deus condena. Só que olha só, a gente começou falando sobre a palavra adivinhação. Eu quero retornar para isso. Adivinhação, ela não é algo como jogar na Mega Sena. Ela não é como uma sorte totalitária. Ela tem esse aspecto de observar os sinais. Só que a aplicação dela é de modo que não é apropriado, é de modo que não é santo. Por quê? Porque é feito por meio de sortilégios. Então, por exemplo, Deus dá um sinal, e aí o que acontece? Os magos não conseguiram interpretar, os magos do faraó. Não é verdade? Quando Deus dá ali, na época de José do Egito, né, das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, eles não conseguiram interpretar. Se a adivinhação fosse um chute, fosse algo como jogar na Mega Sena, eles falariam qualquer coisa, mas eles simplesmente não conseguiram interpretar. Porque eles observaram os sinais,
e não tiveram a revelação de Deus. Veja que em outros sinais, eles têm uma interpretação. Só que a aplicação para essa interpretação é uma aplicação pagã. Mas a aplicação que é feita pelos filhos de Deus é uma aplicação santa. Do mesmo modo, Daniel, interpretando o sonho de Nabucodonosor. Ele busca um direcionamento específico em Deus. Como eu falei, a diferença ou ele é alguém que opera pelo Espírito de Deus, ou ele é guiado. Como assim alguém que é guiado? É alguém que já sabe o que deve ser feito, mas que o Espírito de Deus fala, vai lá e faça isso. E ele já sabe o que ele tem que fazer, ele não está ali constantemente sendo guiado. Agora, tem pessoas que tá ali o tempo inteiro, cada passo sendo guiado, faça isso, levante a mão, toque nisso, toque naquilo outro, porque ele está sendo 100% guiado. E já outras, como eu falei, ele já sabe o que ele tem que fazer, ele apenas recebe uma instrução do próprio Deus, vai lá e faça. Uma outra questão que encontramos dualidade é no jejum. O jejum é uma disciplina espiritual. Veja, não estou falando aqui de dieta, estou falando de jejum. Dieta é algo natural. Jejum é uma disciplina espiritual. Essa disciplina espiritual, as pessoas fazem essa prática, elas acabam adormecendo as vontades mundanas e a percepção e o desejo desse mundo, e elas começam a se tornar mais sensíveis espiritualmente falando. Elas estão mais perceptivas ao mundo espiritual que as cercam. A diferença é quem é o seu Senhor, quem é o seu Machia, quem é o seu ungido, quem é o seu guia, quem é o seu Deus. Porque, respondendo a essas perguntas, quando você fizer o jejum, vai determinar o tipo de experiência que você vai ter, aonde você vai, com quem você vai se encontrar. E essa sensibilidade espiritual te trará um certo poder. E em favor de quem você vai usar esse poder? Aí está a dualidade do jejum. Veja também que o arquétipo da cobra majoritariamente é visto como algo negativo, até pelo fato de que foi a serpente que enganou Adão e Eva, por ela ser um animal peçonhento. Mas observe o seguinte, na própria cobra tem essa dualidade. Por quê? Porque de uma mesma boca que sai a doença, sai a cura. De uma mesma boca que sai veneno, sai o antídoto. Então veja que hoje em dia a ciência moderna fala de algo que a Bíblia já tocava no assunto. Você quer ver? Quando as pessoas estavam morrendo no deserto por picada de cobra, o que Deus instruiu Moisés a fazer? Ele fez uma serpente de bronze e colocou ela numa haste. E todas as pessoas que tinham sido picadas pela cobra, pela serpente, olhavam para essa imagem e eram curados. Então veja, de um mesmo polo sai algo positivo, como sai algo negativo. E um arquétipo, não um arquétipo, mas algo positivo que Jesus fala da cobra, ele fala o seguinte: seja manso
como a pomba e sagaz como a serpente. Então ele fala de características, ele fala de uma característica da cobra que nós devemos almejar em buscar, que é essa astúcia, que é essa sagacidade, mas não a sagacidade para praticar o mal, e sim para você não ser enganado, né? Para você ter uma mentalidade sadia e você não ser pisado e não ser levado por qualquer vento. Você quer ver algo? Ali no Novo Testamento menciona pessoas do Oriente que eram observadores dos céus. Observavam os sinais, observavam as constelações, observavam tudo que os céus mostra. E por essa observação, eles sabiam exatamente que Jesus tinha nascido e o local exato onde ele estava. E a Bíblia deixa claro que não eram pessoas que praticavam bruxarias, mas sim pessoas que foram para adorar o Mashiach. Então veja novamente a dualidade. Eles poderiam fazer essa observação e na aplicação você ia encontrar que eram bruxos. Mas por eles observarem os céus e utilizarem isso em favor do reino de Deus, e eles estavam sendo guiados pelo próprio Deus, a Bíblia deixa claro que eles eram pessoas que adoravam a Deus. Esse é um assunto extremamente complexo, como eu havia falado no começo do texto, porque uma pessoa que está operando pelo poder de Deus é como uma moeda. A moeda tem dois lados. Ela está operando aqui pelo poder de Deus. Mas veja que, como eu falei, Nahash pode ter o significado de adivinhação como observar os sinais. Então, quando ele está aqui observando os sinais, ele está operando pelo poder de Deus. De repente, esse fio é muito curto. Se ele não tomar cuidado, essa moeda pode virar e ele começa a praticar a adivinhação. A mesma pessoa que opera pelo poder de Deus, se ele não tomar cuidado, esse fio puxa, vira a moeda e ele começa a operar por adivinhação, por sortilégios, por algo que por algo que é combatido por Deus, por algo que é proibido na própria Torá. Então a gente precisa tomar bastante cuidado, muito, muito, muito cuidado com quem nós estamos venerando, com quem nós estamos adorando. O ser humano por si só, ele já carrega algo de adoração. É o próprio Deus que colocou nele, mas essa adoração tem que ser dirigida ao único Deus. A gente pode estar adorando os nossos filhos, os nossos pais, um professor, a gente pode estar adorando os meios de comunicação. Você quer ver uma coisa? Aquilo que você gasta mais a sua alma, aquilo que você dedica mais, você coloca mais esforço na sua alma, é algo que você está dando maior atenção. E geralmente quando você está dando maior atenção para algo, é algo que você mais se importa. É algo que você está colocando em grau de importância número 1. Então é algo a ser observado também. Então seria mais ou menos isso que eu queria deixar para vocês. Como eu falei, é um assunto muito complexo, é um assunto difícil, é um assunto que causa tremenda controvérsia, principalmente no meio cristão,
mas que quando a gente vai se dirigir até o original da palavra, a gente tem uma clareza maior, a gente tem uma compreensão e o nosso universo mental ele se expande, né? Ele é como Einstein fala, né? Uma mente que se expande para o conhecimento, ela nunca mais retorna, né? Porque ela cria elasticidade e a nossa mente é assim, é como um chiclete. Você vai puxando, aos pouquinhos ela vai criando elasticidade. Mas quando você para de desenvolvê-la, ela começa a ficar ressecada. E ela pode chegar num nível de ressecamento tão grande que quando você vai tentar novamente esticá-la, ela se rompe, ela se quebra. Então precisa fazer um processo novamente, né? Precisa retornar para o processo inicial. Pessoal, se você gostou desse vídeo, se você chegou até aqui, nesses quase 20 minutos, eu peço que, se esse conteúdo foi relevante para você, deixe aqui algum comentário, mostre interesse naquilo que você aprendeu, mostre dúvida, mostre sugestão de novos vídeos. Eu vou responder a todos que comentarem aqui abaixo. Eu vou me esforçar ao máximo para tentar responder todos vocês, tá ok? Muito obrigado e tenham um bom dia.